Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês os resultados do Banco do Brasil. Claro, aquele banco que revolucionou basicamente a forma de muitas pessoas enxergarem a Bolsa de Valores, porque muito pelo trabalho feito pela OGF, especialmente ali pelo Luiz Barsi, pela Luiz Barsi, deu-se ali uma grande visibilidade a esse banco. E claro, não só por isso, mas pelos grandes resultados que ele tem trazido e claro, também pelo fluxo de pagamento de dividendos, esse banco saiu lá dos seus 28, 30 reais, quase que esquecido, e hoje alcança mais de 50 reais por cada papel. Não só essa grande valorização trouxe muitas pessoas para dentro desse papel, mas também pelo dividendo que vem trazendo acima ali de 10%. E claro, para que tudo isso seja realmente bem fundamentado, eu vou trazer aqui os dados desse terceiro trimestre de 2023 que vieram realmente muito em linha com a melhor prática em termos de gestão de dinheiro. E claro, o Banco do Brasil, assim como o Itaú, tem gerido a carteira de forma extremamente eficaz e exatamente por isso que o crescimento sobre o patrimônio líquido, ou seja, o retorno que eles estão trazendo para o seu acionista, é extremamente alto. Então, se você quer saber quais os números que nós temos aqui, quais os resultados que o Banco do Brasil reportou no terceiro tri de 2023, fique comigo para logo pós-vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, trazendo vocês aqui direto para a tela, eu vou trazer basicamente o sumário de resultados, porque aqui nós temos um consolidado de tudo o que aconteceu nesse terceiro trimestre, e eu acho muito importante nós passarmos por essa mensagem aqui da administração, que basicamente ela traz para a gente o que aconteceu de mais importante, quais foram os números de relevância para a empresa, tá bom? Então vamos lá. Eles começam aqui dizendo que houve um lucro líquido de 8,8 bilhões nesse terceiro trimestre, mantém-se bastante estável, um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período no ano anterior, e o retorno sobre o patrimônio líquido, ou que a gente pode também chamar de ROI, anualizado, alcançou 21,3%. Ou seja, se você for se lembrar do resultado lá do Itaú, ele teve um ROI basicamente aqui na casa também dos seus 20%. O Banco do Brasil está entregando, inclusive, mais do que o próprio Banco Itaú. Gente, realmente é muito importante você enxergar o quão eficiente se tornou o Banco do Brasil por conta da carteira de crédito, por conta das boas gestões que estão sendo praticadas, e isso é muito bom em termos de valorização da própria ação e também em termos de olhar para aquele papel e entender que você é sócio, faz parte realmente dessa gestão e que aqui ela traz um resultado muito favorável, tá bom? Ó, outras coisas, o resultado, por que foi influenciado? E aí ele coloca aqui algumas coisas. Primeira delas, bom desempenho comercial e o crescimento das carteiras de crédito e tesouraria que impactaram positivamente a margem financeira. Ó, receitas com prestação de serviço também cresceram um pouco. Aqui, só para deixar bastante claro, essa prestação de serviço, nós vamos nos lembrar que não é só aquela tarifa do cartão de crédito, aquela anualidade que é cobrada, também tem a gestão de fundos, tem diversas outras questões que estão aqui dentro. Então, imagina a Brasilprev, imagina outras tantos braços que o Banco do Brasil tem e que ele faz a gestão da previdência privada, faz uma capitalização, faz a gestão de fundos de investimento e tudo isso entra em prestação de serviço e aqui influencia basicamente nessa linha, tá bom? E eles colocam aqui, influenciados principalmente pela linha de administração de fundos, produtos de seguridade, consórcio, mercado de capitais. Então, olha só, não é só aquela tarifa bancária que vai impactar na prestação de serviços. Então, todo mundo imaginou que banco digital iria disruptar os bancos, que o Pix iria acabar com a linha de prestação de serviço, e na verdade não. Reduziu um pouco? Sim, com certeza reduziu. Mas foi uma redução tão marginal em face de outros meios de rentabilização da carteira que o banco tem, que particularmente não houve um impacto tão grande. Vamos lá, o que mais? Elevação das despesas, que ele chama aqui de PCLD, que é basicamente para provisão de liquidação duvidosa, mas normalmente a gente conhece por PDD, que é para provisão de devedores duvidosos, tá bom? Que houve uma ampliação de 4,7%, impactada pela elevação do nível de risco de crédito de empresa large cap, que a gente conhece que é Americanas. O que acontece? Dentro de uma segmentação de riscos, você parte do crédito nível A, que é aquele muito bom, duplo A, triplo A, e o que acontece? Conforme você vai graduando para baixo, você pode chegar até o H, até o W, sei lá. E quanto mais para baixo, você vai piorando a qualidade de crédito, muito por conta da inadimplência que aquela pessoa tem. Então, esse nível, esse alto
alto nível de endividamento que a Americanas teve e pelo risco de crédito que ela gera, isso faz necessariamente que o banco tenha que provisionar um valor um pouco maior conforme esse risco de crédito vai sendo deteriorado. Então, exatamente por isso que houve aqui um aumento na PDD, ou no que ele chama aqui de PCLD, tá bom? Vamos seguir aqui um pouco com alguns outros números. E ó, eles explicam aqui, ó, saindo do risco G para o H, tá bom? A 70% que ele tinha que basicamente provisionar e agora aqui 100%, tá bom? O que mais que ajudou o banco? Eles colocam aqui o quarto item, controle nas despesas administrativas aumentando 1,5%. Gente, isso aqui não é nada, é muito pouco, tá bom? Ó, refletindo uma gestão adequada nos controles e contratos aqui de investimento e transformação do banco do digital, tá bom? Comparando com os 9 meses, nós vamos olhar isso aqui mais para baixo, tá bom? Vamos olhar direto aqui para a DRE. Indo aqui para os resultados, vamos olhar exatamente o que aconteceu nesse terceiro trimestre de 2023. Se você for realmente enxergar, olha como eles fazem bastante interessante. O que é a margem financeira bruta? Basicamente é o seguinte, ele empresta dinheiro e ele recebe um determinado juros. Ele presta um serviço e ele recebe por aquele serviço. Então, de todo o dinheiro e todo o arcabouço de serviços e produtos que o banco pode prestar, ele ganha um determinado valor. E esse valor é chamado de margem financeira bruta. Basicamente, esse valor está aqui em 23 bilhões 680 milhões de reais. Aí ele coloca a PCLD ou PDD, enfim, como você quiser chamar, que é um desconto, que esse dinheiro ele não sai efetivamente do caixa da empresa, mas ele é contabilizado como algo negativo, porque esse valor ele fica quase que imobilizado, como se fosse um valor que ele tem que deixar guardado para caso aquelas pessoas, aqueles devedores, não paguem efetivamente. Mas o que acontece? Quando você olha cada um desses aqui, você enxerga esse primeiro que se chama PCLD, recuperação de crédito. Ou seja, imagina que você provisionou 5 bilhões de reais. Só que por acaso algumas pessoas foram pagando, você renegociou a dívida, você conseguiu pegar algum bem e vender esse bem, você conseguiu esse dinheiro de volta através de um processo judicial e você então teve esse dinheiro de volta. Então esse valor se chama recuperação de crédito. Basicamente é um dinheiro que foi posto ali realmente como provisão, mas que voltou para os cofres do banco para ele poder rentabilizar esse dinheiro, e aqui a gente enxerga que 2 bi voltaram, mas nós tivemos uma provisão basicamente aqui de 9 bilhões de reais, também bastante coisa, e tudo isso aqui impacta na nossa margem financeira líquida, tá? Foi de 16 bilhões, quando comparado com o trimestre anterior e com o terceiro trimestre de 2022, você vai poder perceber que houve um acréscimo bastante interessante na casa de 1 bilhão de um trimestre para o outro, tá bom? E de 400 bilhões em termos absolutos aqui de um trimestre para o outro. Eu gosto sempre de enxergar o que aconteceu lá atrás e o que vem acontecendo no banco nos momentos atuais, para que a gente consiga ter uma noção do cenário financeiro geral e até mesmo do aquecimento ou não da nossa economia doméstica. Vamos enxergar aqui alguns outros itens que também são importantes, como eu comentei. Nós temos a receita de prestação de serviços, tudo aquilo que eu comentei com vocês, os fundos que eles gerem, mercado de capitais, seguridade e tudo mais. Despesas administrativas. Como eu falei, e na verdade é bastante interessante a gente notar isso, que do segundo TRI para este houve um aumento apenas de 1,5%. Se você for pegar de um ano para o outro, 9,2% de aumento. Ou seja, se nós tivermos num período Selic acima ali de 10%, de 13%, que como nós tivemos, um aumento de 9% nas despesas administrativas realmente é bastante interessante, porque eles conseguiram rentabilizar ou tiveram uma despesa menor do que a taxa Selic. Isso é muito bom. Então, outras coisas que a gente precisa ver, questão da Previ, dos planos de benefício, atualização, enfim, tudo isso aqui é importante, mas você pode enxergar que existe um impacto que ele é quase marginal aqui para o Banco do Brasil, tá bom? Você vai ver o resultado antes dos tributos, que é o famoso EBITDA, tá bom? Chegou aqui na casa dos seus 13 bilhões e finalmente ele conseguiu entregar um lucro líquido na casa de 8 bilhões 396. André, vamos fazer uma continha bem rápida para a gente enxergar qual que é a margem líquida desse banco? Vamos lá. Se você for pegar os 8 bilhões 396 milhões de reais e você dividir pela margem financeira bruta, você vai chegar numa margem líquida dessa empresa de aproximadamente 35,4%. Gente, significa que de 100 reais que é colocado no banco, ele consegue pagar pessoal, consegue provisionar para as despesas, ele consegue investir em outras avenidas de crescimento e ainda assim, desses 100 reais, sobram R$ 35,45, ou seja, é muita coisa que o banco
banco está conseguindo rentabilizar. Vamos olhar para o consolidado, eu gosto sempre de analisar ano contra ano, mas aqui no caso nós vamos analisar 9 meses contra 9 meses. E aqui você vai poder perceber um acréscimo muito interessante na margem financeira, um aumento de 30%, ou seja, o banco está com mais dinheiro para poder investir, ele está conseguindo gerar mais ainda ali com as suas receitas e indo especialmente para a parte que nos importa, é o lucro, subindo basicamente aqui 11% ano contra ano, tá bom? O banco mostrou resiliência na questão de concessão de crédito, diferentemente de outros bancos que não conseguiram fazer isso de forma otimizada. E falando exatamente em cada um desses indicadores, e até mesmo para a gente comparar futuramente com o Bradesco, eu vou trabalhar um pouco mais esse documento. Então fica comigo, e claro, se você está gostando até aqui, já se inscreva no canal, vale muito a pena. Eu tô com diversas empresas para sair, eu tô com 3R Petróleo, tô com CBA, eu tô com Copel, eu tô até com Sequoia aqui para a gente também dar uma analisada. São diversas empresas que eu vou trazer aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Margem financeira bruta, eu já comentei com vocês o que seria realmente o crescimento que eles estão tendo. Você pode perceber o aumento que está tendo aqui de 21% ano contra ano, 3,5% de trimestre contra trimestre, e no geral, do acumulado 9 meses contra 9 meses, 30%, tá bom? Um aumento bastante expressivo. Eles colocam um pouco de margem com os clientes, mas você vai poder perceber que não é realmente algo tão expressivo, tá na casa aqui dos seus 20 milhões. Para o banco que gere ali os seus bilhões de reais, isso aqui realmente não é tão impactante, então eu prefiro muito mais olhar a margem financeira que esse banco possui, tá bom? Vamos olhar algumas outras coisas. PCLD ampliado, tá bom? Isso aqui é importante a gente enxergar. O que acontece? O evento Americanas, ele impactou muito, tanto é que se olharmos o terceiro TRI de 22 para o de 23, houve um aumento aqui de 66%. No geral, olhando o acumulado ano contra ano, aquele evento Americanas, como nós sabemos, impactou e houve um aumento na PCLD geral, na ampliada, de 100% praticamente, 101,2%. Um aumento bastante expressivo, mas que se houver o pagamento desse crédito numa eventual injeção de capital por parte do 3G, né, que seriam sócios ali da Americanas, Ambev, pode ser que esse valor retorne para os cofres do banco e então na questão de recuperação de crédito haja um indicador positivo desse valor retornando, mas claro, tudo isso aqui são ilações, são imaginações que podem ou não acontecer e eu particularmente acho que o banco não precisa disso. Eu particularmente enxergo que o Banco do Brasil está com números tão sólidos que ainda que a Americanas não pague o crédito que ela deve, nós ainda assim teremos resultados bastante sólidos e infelizmente esse dinheiro acaba sendo perdido dentro da PCLD ou da PDD, mas nós temos que concretizar o que está sendo feito hoje, que é uma gestão muito eficiente, uma alocação de capital eficiente e um ROI na casa ali dos seus 21, 22%, tá bom? Vamos passar para algumas outras coisas. A receita de prestação de serviços eu já comentei com vocês. Ó, só para que a gente veja, ó, administração de fundos, conta corrente, seguro, previdência, capitalização, garantia, cartão de crédito. Ó, olha como é pouquinho. Tá aqui, ó, 640, 705, é bem pouco. Ele ganha muito aqui na administração de fundos, gente, na conta corrente, capitalização, ele ganha muito dinheiro aqui nessas outras fontes aqui que realmente não precisa o Pix acabar com alguma coisa que o banco vai terminar. Não, tá aqui. Ele ganha dinheiro de outras maneiras. Então fique tranquilo, não caia nessas falácias que o mercado coloca que alguma tecnologia vai disruptar todos os bancos. Bem, falando de alguma outra questão que impacta muito nos resultados dos bancos, são as despesas administrativas e o índice de eficiência. Índice de eficiência é um nome muito ruim que se dá para uma coisa que não tem nada a ver com o nome. Por quê? O índice de eficiência significa quanto que do valor total que nós temos de patrimônio líquido do banco, nós gastamos com o pessoal, com questões administrativas. Então, eu gosto de entender índice de eficiência como despesas administrativas, tá bom? Você pode enxergar dessa mesma maneira. Portanto, contrariamente àquilo que a maioria das pessoas imagina, o índice de eficiência, quanto menor, melhor. Ou seja, significa que você gasta menos em relação a todo o patrimônio ali que você tem. Exatamente por isso que enxergar que esse índice de eficiência vem caindo é algo positivo. Pode ser totalmente contraintuitivo, mas é positivo, porque mostra, e aqui embaixo você vai poder perceber com bastante clareza que, ó, despesas com pessoal é o azul, tá aqui na casa dos seus 5 bilhões. Outras despesas administrativas, elas vêm quase que em linha também, elas não estão reduzindo muito. O que muito provavelmente está acontecendo? O patrimônio líquido do banco vai subindo e proporcionalmente, como o crescimento é maior do que as despesas, você acaba tendo um índice de eficiência cada vez melhorando mais em questões percentuais, tá bom? Ele coloca o índice de eficiência em 12 meses, isso é ótimo pra gente, tá bom? É bastante importante, tá? Índice de Basileia, para quem não conhece também esse indicador, significa basicamente quanto que do dinheiro é do banco e quanto que
que ele está, entre aspas, assim, alavancado. Significa o seguinte, vamos supor que o banco ele tenha 100 milhões de reais. Só que desses 100 milhões de reais, apenas 20 milhões são dos sócios. E aí o que acontece? Os outros 80% são dinheiros ali meu, seu, de outras tantas pessoas, e aí o banco usa esse dinheiro para emprestar para outras, ganhar juro e assim vai indo. Portanto, nesse caso que eu expliquei, 100 mil, que é o patrimônio geral do banco, e 20 mil, que realmente é ali dos sócios, vamos dizer, que é do banco mesmo, o índice de Basileia, nesse caso, seria de 20%. O que acontece? Nós temos diversas regulamentações do Bacen, e é muito importante você saber que na casa ali dos seus 9 até mais ou menos os seus 18, nós temos indicadores bastante razoáveis. Claro, é muito preferível realmente que você tenha uma Basileia na casa ali dos seus 14, 15, 12, como é o caso aqui realmente do Banco do Brasil, também é bastante saudável, mas é sempre bom você ter a noção de que uma alavancagem muito excessiva pode ser bastante prejudicial para o banco, tá bom? Vamos seguir aqui para a carteira de crédito para a gente encerrar, só para que a gente enxergue de forma global como e onde que esse banco consegue ganhar dinheiro, tá? Você vai ver aqui no azul, que é a pessoa jurídica, quanto que ele ganha aqui, 371 milhões. Na pessoa física, que esse azulzinho mais claro, 304 milhões, no agronegócio 340 e em dívida, vamos dizer assim, externa ou valores externos, né, que são aplicados aqui 51, e ele coloca basicamente qual foi o crescimento nos últimos 12 meses, que foi de 10%, ou seja, a carteira ela vem crescendo de forma bastante expressiva. Você pode ver que em setembro de 2022 a carteira cresceu 19%, em dezembro cresceu 14%, em março quase 17%, em junho 13,6% e então em setembro 10%. Houve um crescimento no geral aqui da carteira. Você pode realmente enxergar que a carteira de crédito ampliada do banco é muito interessante porque ela é bem diversificada em setores diversos, tá bom? E em questão de qualidade de crédito, que é muito importante a gente olhar a inadimplência, o banco vem fazendo um excelente trabalho, porque ó, a inadimplência acima de 90 dias tem sido bastante tranquila. E quando você pega a inadimplência geral do sistema financeiro nacional, está aqui em 3,5%. Ou seja, o banco tem uma eficiência tão boa que ele consegue ganhar aqui praticamente 0,7 em relação ao sistema financeiro. E se você se for recordar, por exemplo, de Santander, se recordar de Bradesco, você vai ver que a inadimplência do banco é muito maior do que a do sistema financeiro no geral. Então, olha só, nós temos um cenário em que grandes bancos como Bradesco e Santander estão tendo uma inadimplência alta, e ao passo que Banco do Brasil está tendo uma inadimplência abaixo do sistema financeiro. Ou seja, nós temos resultados extremamente sólidos dentro do Banco do Brasil. E claro, por mais que ele não faça hoje parte da minha carteira de investimentos, eu recomendo fortemente que você enxergue a carteira, a gestão, o crescimento e tudo aquilo que o banco pode te fornecer como filosofia de investimento, como forma de estudo, para que você tente replicar isso em todas as áreas de investimento, não só no banco e em todas as outras que nós temos na Bolsa de Valores. E para a gente encerrar com aquela cerejinha do bolo, claro, você precisa ver aqui quanto você vai receber de dividendos do Banco do Brasil. Então, ele anunciou aqui que ele aprovou no dia 6 e que basicamente agora vai ser distribuído, portanto, dividendos de 10 centavos e juros sobre capital próprio de 68 centavos. Vamos ver quanto que a gente vai receber líquido e quanto que esse anúncio vai corresponder em termos de dividend yield. Vamos lá, para isso você vai ter que pegar esse juros sobre capital próprio, que ele foi anunciado, você vai retirar 15%, então você tem 58 centavos. O que você vai fazer agora? Você vai somar com esses 10 centavos aqui de dividendo, tá bom? Vamos ver quanto que isso aqui vai dar. Então nós temos 68 centavos e 52, tá bom? Qual que é o valor hoje do Banco do Brasil? O Banco do Brasil está sendo cotado a R$ 51,67. Portanto, nós vamos pegar esse valor aqui, dividir por R$ 51,67, multiplicar por 10 para ter a porcentagem, e nesse anúncio nós teremos 1,32% de dividend yield que será pago para você. E é importante você saber que nós teremos aqui a data com, ou seja, a data de corte no dia 21. Ou seja, você tem que dormir com as ações do dia 21 para o dia 22. Por quê? A partir do dia 22, as ações serão negociadas ex-dividendos, ou seja, você não terá mais direito àquele dividendo se você não comprou antes dessa data. Se você comprou e dormiu com a ação do dia 21 para o dia 22, então você terá esse dividendo creditado na sua conta quando? No dia 30 de novembro, ou seja, vão pagar muito rápido, tá bom? É importante você saber isso.
E claro, se você investe no Banco do Brasil, deixa aqui embaixo para eu saber quantas ações você tem, qual a sua meta. E claro, gostando mais ainda do canal, existe a possibilidade de você se tornar membro. Lá tem conteúdos exclusivos, vídeos, lives e também a possibilidade de nós conversarmos por 1 hora sobre a sua carteira de investimentos. Por fim, não pula ainda, eu quero apenas te fazer um convite que é um convite solidário. Em dezembro eu vou fazer uma doação do dinheiro que eu recebi aqui do YouTube, exatamente por isso que eu conto aqui com a sua presença, com a sua inscrição e com o seu curtir também aqui nos vídeos, porque isso me ajuda muito. E eu vou divulgar lá no meu Instagram e também no WhatsApp, que está aqui no link da descrição, para onde nós vamos doar. Você vai me ajudar a escolher pelo menos uma das instituições para as quais esse dinheiro vai ser destinado. Então, mais uma vez, conto com você. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!